Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que essa palavra venha atingir o teu coração. Vamos falar sobre um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. E aqui nós temos um texto em 1 Crônicas 16:7, que trata sobre gratidão, um coração agradecido. E talvez essa seja uma característica que Davi tinha, que agradou muito a Deus, a ponto de conhecê-lo como um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler o texto da Bíblia. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Salmo de Davi, 1 Crônicas 16:8. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele louvores-nos. Louvem-no. Contem todos os seus atos maravilhosos. Glorie-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios, e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. O seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou, para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, que confirmou para Jacó como decreto e para Israel como aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor, ó glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor, no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo, e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: amém. Louvado seja o Senhor. Davi então deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Deixou também Obed-edom e os seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Osa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor de Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos, pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Queridos, essa palavra mostra, que o amor de Deus dura para sempre.
e que a gratidão é uma coisa maravilhosa que estava em Davi. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com esta pessoa, que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para demonstrar nossa gratidão. Acabamos de ler um verso em que nos apresenta um homem que expressa sua gratidão a Deus. Esse texto foi um cântico de ações de graças que o salmista Davi escreveu para expressar tudo o que havia em seu coração. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas sempre estava em atitude de agradecimento ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Por isso ele alegrava o coração de Deus. A maioria dos salmos de Davi começa com atitudes de louvor, exaltação e gratidão a Deus. Esse cântico de ações de graças demonstra que Davi tinha um coração agradecido a Deus por aquilo que Deus havia feito ao seu povo. Sendo assim, o que podemos aprender com Davi a respeito de ter um coração agradecido? Um coração agradecido. Se você quer ter um coração agradecido, lembre-se de Davi, porque, lembra-se dos feitos do Senhor. Davi era um homem que lembrava-se daquilo que Deus tinha feito. Então, em 1 Crônicas 16:12 estava lá: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. Um coração agradecido não sofre de amnésia, pelo contrário, guarda em seu coração os benefícios do Senhor. Como podemos ver no Salmo 116, Davi não tinha se esquecido daquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Davi tinha em seu coração as marcas dos feitos de Deus. Essa lembrança trazia muita gratidão ao seu coração. Em Salmo 116, versículos 8 a 11, está escrito: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho e a este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo de Israel do Egito, de terem passado em terra seca pelo Mar Vermelho, de terem visto seus adversários serem derrotados pelas mãos do Senhor e terem suas necessidades supridas no deserto. Outra coisa de Davi: um coração agradecido nunca se esquece dos feitos de Deus em sua vida. Segundo item: um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Em 1 Crônicas 16:9 está escrito: cantem para ele, louvem-no. Davi louvava e exalava e exaltava ao Senhor por ter recebido vitórias das suas mãos. Ele celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. Davi sabia que Deus era poderoso bastante para fazer muito mais do que já havia feito. Por isso a sua gratidão a Deus era demonstrada em atos de louvor e exaltação ao seu poderoso nome. Quantas vitórias você tem recebido ou já recebeu? Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor até aqui? Creio que são muitas. Por isso, celebre ao Senhor nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, com canções de louvor que exaltem o nome poderoso do nosso Deus. Um coração agradecido, terceiro item, alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias pelas quais está passando. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença de Deus, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Em sua canção de ação de graças ele diz: gloria-se no santo nome dele. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. O Salmo 16:11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Esse salmo foi descrito por Davi quando ele ainda estava sendo perseguido por Saul. Porém, como podemos ver, sua alegria não era circunstancial. Sua alegria estava centrada na presença do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor a despeito das circunstâncias dessa vida. Isso nos faz lembrar uma orientação na palavra de Deus que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. Não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem.
Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. Um coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontre. Isto não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma para bem de todos nós. Foi por essa razão que Paulo afirmou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. O crente em si não é masoquista. Ele não tem prazer em sofrer. Ele não se alegra e nem dá graças por sofrer. No entanto, o crente se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Não importam as circunstâncias que você tem vivido. Hoje você tem motivos para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo seu cuidado e amor, porque um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Seja qual for a situação, sempre haverá motivos para agradecer ao Senhor. Finalmente, o item 4. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também os compartilha. Em sua canção de ação de graças, ele diz: divulgue entre as nações o que ele tem feito, contem todos os seus atos maravilhosos. Aquilo que Deus tem feito em nossa vida não pode ficar retido só para nós. Sua gratidão não é só para você. Esses atos de Deus em nossa vida precisam ser compartilhados. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Um coração agradecido deseja fazer Deus reconhecido entre os povos. Deseja anunciar seus poderosos feitos. Davi desejava que todos conhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que Ele realizava. Ele desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder e também viessem a ter um coração grato ao Senhor. Vamos para a conclusão? Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas tinha um espírito agradecido. No Salmo 108:1, ele mostra o seu desejo de louvar e exaltar a Deus com toda a sua alma. Podemos perceber essa atitude de Davi, um coração totalmente grato ao Senhor. Uma gratidão que brotava do mais profundo do seu ser, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Sejam então agradecidos, é o que Paulo nos ensina em Colossenses 3,15. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não se esquece de tudo que Ele já fez. Vamos lembrar? Um coração agradecido lembra-se dos feitos do Senhor. Um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor em tudo que faz. Um coração agradecido alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias. E um coração agradecido tem memória, porque ele fala daquilo que o Senhor já fez. Deus nos abençoe em suas preciosas bênçãos. Mensagem retirada do site www.ejesus.com.br. Que ela venha edificar a sua vida. Até a próxima.